Oi, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Juliana, eu sou professora de História, estudante de Pedagogia e atualmente estou concluindo um mestrado em Educação. E eu tenho uma filha, o nome dela é Elisa, ela tem 1 ano e 6 meses agora e eu vim aqui gravar esse vídeo de maneira bem livre para poder contar um pouco como que foi a minha experiência com a entrada da Elisa na escola. Primeiro, né, por que eu tô gravando esse vídeo? Porque quando eu fui colocar a Elisa na escola, eu vi muito pouco conteúdo sobre a entrada das crianças na escola, de fato, principalmente crianças menores. A Elisa entrou na escola, ela tinha 8 meses. Então, só fazendo um resuminho rápido, a minha gravidez, ela foi uma gravidez não planejada, né? Então, uma gravidez surpresa. Então, foi muito difícil saber como que a gente, né? Eu e o meu companheiro, a gente iria lidar com essas questões depois que ela nascesse. Mas, logo de início, né? A escola, ela não era uma opção pra gente. A Elisa foi crescendo, eu trabalhava, né? Eu comecei a trabalhar, ela tinha 2 meses e meio, ela era bem pequenininha e ela sempre mamou no peito. Elisa, ela é uma bebê que amamenta até hoje, ela nunca fez uso de mamadeira, nunca fez uso de chupeta. E aí era muito desafiador, né? Primeiro porque ela era muito pequenininha, eu trabalhava poucas horas, então eu ia pra escola algumas horas só, nunca cheguei a trabalhar o dia inteiro, enfim. Só que aí ela foi crescendo, né? Nesse primeiro momento, quem ficava com ela pra mim era minha mãe. Ela foi crescendo, a minha demanda de trabalho, o mestrado que eu faço desde que eu engravidei dela, começaram a aumentar, as cobranças começaram a aumentar, né? O bebê vai crescendo e as pessoas vão esquecendo que você tem um bebê, nem esquecendo, mas né, a vida ela precisa começar a caminhar de volta na mesma frequência que era antes do bebê nascer. Pra gente que é mãe, né, pai, é muito difícil isso, mas a sociedade ela ainda tem um pouco de dificuldade de entender essas questões. Por isso, quando a Elisa estava com 8 meses, eu tive um episódio assim que eu tava num congresso. E esse congresso, a minha mãe ficou com ela enquanto eu fui apresentar o congresso. Eu lembro como se fosse hoje, era uma quinta-feira. E aí, no meio da minha apresentação, ela começou a chorar e eu tava sobrecarregada já de várias maneiras. E aí foi pra mim o fim. Eu falei assim: não, chegou o momento de eu ver uma solução, porque eu também não podia ficar só dependendo da minha mãe, ela tinha outras obrigações pra fazer. Então foi nesse momento que eu e meu companheiro a gente decidiu colocar ela na escolinha. Então, só pra retomar, ela estava mais ou menos de 7 para 8 meses, já tinha começado a introdução alimentar, mas a Elisa ela é uma bebê muito alérgica, né? Até então a gente achava que ela tinha alergia à proteína do leite de vaca, a tudo que tem ovo, né? A proteína do ovo e a soja. Então, assim, a alimentação dela era muito restrita. Então, essa era uma das questões aí que tinha para eu colocar ela na escola. Segunda questão, ela era uma bebê que mamava no peito, né? Então a escola precisava estar disposta a dar o leite ordenado para ela. E assim, é uma lei, né, que as instituições elas precisam dar o leite que a mãe fornece para a criança, mas nem todas as instituições seguem, infelizmente. E terceiro, aí eles usavam fralda ecológica, também era uma barreira aí talvez para as escolas falarem, não, a gente não vai ficar com essa criança, ou não, a gente quer que ela use fralda descartável. Na época eu morava em uma cidade próxima de São Paulo, a cidade de Arujá. E lá a gente achou uma escolinha particular. Isso foi mais ou menos em agosto de 2021. Então as escolas públicas elas não tinham voltado ainda ao seu funcionamento normal. E por isso que a gente acabou indo para uma particular. Porque eu precisava que a Elisa ficasse na escola pelo menos meio período para me ajudar de fato a conseguir ter um tempo para voltar a fazer as minhas coisas do mestrado, fazer as minhas aulas, preparar as minhas aulas. Então a gente optou por essa escola. Até então eu achava que tinha sido uma experiência boa. Enfim, eu não tenho muito que reclamar da escola, era uma escola particular ok. Porém, em 2022, esse ano, eu me mudei para São Paulo e, consequentemente, a Elisa teve que mudar para a escola aqui. E aqui na Prefeitura de São Paulo, existem os SEIs, né? Centro de Educação Infantil. O que a Elisa vai é um SEI conveniado, próximo aqui da onde eu moro. E assim, gente, a mudança foi muito, muito, muito boa mesmo, não tenho nem como explicar, assim. A escola que ela vai hoje é uma escola totalmente pró-amamentação, então é uma escola que quando eu chego lá pra buscar ela, se ela quiser mamar, eu posso ficar dentro da escola pra mamar. No começo, quando ela tava em adaptação e eu precisava, né, ela tinha um pouco de dificuldade pra entrar na escola, então eu amamentava ela antes dela entrar na escola. Deixa eu ver o que mais.
assim, a experiência com a escola pública, uma escola que conhece, acolhe, foi muito diferente da escola particular. Não que a experiência com a escola particular tenha sido ruim, mas eu senti muita diferença em relação a essas coisas, sabe? Na antiga escola dela, era muito difícil eu conseguir entrar na escola. Eu entrei poucas vezes, as primeiras vezes que eu quis entrar, quando ela ainda estava se adaptando, houve ali uma resistência da escola. Eu acho que mesmo por não entender, né? Aquele pensamento antigo que acredita que a mãe, junto do bebê, vai dificultar a adaptação do bebê. E não é isso, né? O bebê, quando ele tá junto com a mãe, ele se sente muito mais confiante para estar naquele local. Então, o que eu queria trazer aqui com esse vídeo, né? Fiquem muito atentos a isso, tá? Ninguém vai cuidar do nosso filho como a gente, isso é óbvio, né? Claro. Porém, procurem uma instituição que saiba, que não ofereça açúcar para criança antes dos 2 anos, né? Que seja pró-amamentação, mesmo que você não amamente o seu filho. Por quê? Eventualmente o motivo, né, que você não amamenta o seu filho, as razões pelo que isso aconteceu, a amamentação ela é recomendada até os 2 anos. Então procure uma instituição que saiba disso, né? Não uma instituição que peça para você, de repente, desmamar o seu bebê, mas uma instituição que conheça como as coisas funcionam. Bom, falando um pouquinho da experiência com o SEI, a gente faz só 3 meses que a gente tá lá, mas como eu falei, é uma experiência que tem sido muito, muito, muito boa. E esse SEI que ela frequenta é um SEI conveniado, então eu sei que no SEI da Prefeitura de São Paulo é ainda melhor, porque, né, eu sei que a adaptação no SEI da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, a mãe ou o pai, enfim, quem for acompanhar as crianças, eles podem ficar junto com as crianças nos primeiros dias. Nesse que eu vou, ainda não pode, né? Então a gente deixava por bem menos tempo do que o comum. Ela ficava ali por algumas horinhas, ia buscar. Se tinha dificuldade, eu amamentava ela no começo, então eu cheguei a entrar no refeitório, vi outras crianças da escola, vi que as outras crianças estavam bem. Então, no SEIS, que são direto da prefeitura, ainda tem isso. A adaptação ela ainda é melhor. Tem uma política, né? O SEI ele segue estritamente o que a BNCC prega, então tem uma política de que a criança, nessa idade, né, na primeira infância, ela precisa brincar, então a prioridade do SEI é que os nossos filhos, eles brinquem, eles vão se desenvolver brincando. Brincar é muito importante nessa idade. Bom, gente, eu acho que é isso que eu queria contar um pouco da minha experiência, de como que foi a entrada da Elisa na escola. Resumindo, né, em primeiro momento a gente se sente muito culpado, o primeiro dia que ela foi pra escola foi um chororô muito grande, mas eu acho que é importante quando a gente se sente confiante para deixar o nosso filho em determinada instituição. Não pense porque a escola particular vai ser melhor do que a pública, principalmente quando a gente está falando da primeira infância. As escolas, normalmente, da primeira infância, elas oferecem um tipo de ensino muito bom, as crianças se desenvolvem muito quando estão entre os pares, né? Então, desenvolvimento da fala, desenvolvimento do afeto, desenvolvimento do que é certo, do que é errado e principalmente estabeleça um diálogo com a escola. Você falar o que você acha melhor para o seu filho não é algo que precisa ser, não vou falar porque a professora vai ficar com raiva de mim, ou não vou falar porque a escola vai ficar com raiva de mim. Não, é o seu filho. Se você não falar por ele, ninguém vai falar por você. Então tenha sempre isso em mente. Outra coisa que eu queria comentar também, esse tempo para nós, né, se você é mãe, pai, mas principalmente para as mães, se você tá experienciando ele, o tempo que seu filho tá na escola, não se cobre em primeiro momento por uma produtividade exacerbada. É comum quando a gente tem esse tempo, a gente aprender a lidar com ele novamente, né? Quanto tempo? A Elisa foi pra escola, ela tinha 8 meses, então assim, fiquei um tempão sem saber o que era esse tempo. E assim, nos primeiros dias, quando ela foi pra escola, era tanta demanda para fazer, que assim, dava horário de eu buscar ela, não conseguia dar conta de tudo. Então, era mais isso que eu queria passar que eu queria falar com esse vídeo. Eu espero que ajude. Eu tenho um Instagram, que chama prof.jutorres. E qualquer dúvida sobre a entrada na escola, a adaptação, como foi pra mim, se alguém quiser pode me mandar lá perguntando. O vídeo ele é mais para compartilhar minha experiência em relação a isso, também como professora, porque eu sei que os pais ficam muito, né, amedrontados em deixar as crianças na escola, principalmente quando as crianças entram chorando. Mas é muito saber por quê, né? Por que essa criança ela tá chorando? Ela tá chorando porque ela não quer essa separação com o pai? Ela tá chorando porque ela não gosta da escola? Como que é esse tempo da escola, né? A escola avisa se a criança continuar chorando? A criança tá bem, né? Como que é oferecida comida pra criança na escola?
essa criança ela é forçada a comer, ela é respeitada, a autonomia dela é respeitada, o tempo dela é respeitado. Então, acho que tudo isso tem que ser pensado quando você for procurar uma instituição de ensino. Como que essa criança é em relação ao professor, né? Uma diferença muito grande que eu percebi, por exemplo, da escola particular com o SEI que minha filha frequenta hoje foi a troca de professor. Na escola particular que Elisa estava, não sei quantas professoras que ela teve num período de 6 meses, foram acho que pelo menos umas 3. E nesse SEI que ela tá hoje, nesses 3 meses, são só 2. Então ela tem 2 professoras. Ela tá com esses 6 meses e ela já sabe falar o nome das professoras. Então ela fala, a gente fala pra ela, olha, você vai ver a professora tal, a professora tal. E é uma coisa que já gera o quê? Ela tem afeto com essas professoras, foi criado um vínculo ali. Então acho que isso são coisas muito importantes para se observar no momento que o seu filho, a sua filha, ele for entrar na escola. É isso, gente. Obrigada.